Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Aumenta a quantidade de pessoas em Patos de Minas que vivem em situação de pobreza extrema. Patos de Minas confirma mais 8 mortes em decorrência da Covid-19 e o total de óbitos no município chega a 423. A gente vai mostrar também que dono de bar que permitiu aglomeração em Lagoa Formosa poderá ser multado e a prefeitura diz que estuda a volta de fiscalização aos finais de semana. Vamos mostrar ainda que aulas presenciais nas redes particular e municipal são retomadas em Lagoa Formosa. Em Belo Horizonte, escolas municipais também retornam nesta segunda-feira, ou retornaram, né? E a opinião sobre isso, a volta dessas atividades escolares, está dividindo opiniões. Tem mais, por conta de confusão com data escrita no cartão, idosa perdeu segunda dose de reforço contra a Covid. Patos de Minas recebe 4.150 doses de AstraZeneca, mas não serão suficientes para imunizar todos com mais de 60 anos. Nós vamos mostrar também que tem as notícias do futebol, a análise da notícia e muito mais informações. Então fique ligado. É agora, no NTV News, que já está no ar. A gente começa a edição desta segunda-feira mostrando que tem crescido a quantidade de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Patos de Minas. Os cadastros para receber algum benefício, aumentaram cerca de 10% este ano. O número de pedidos por quem tem fome aumentou em Patos de Minas. O salto no número de famílias em miséria extrema foi observado pela Lucélia, que hoje ajuda por mês cerca de 360 famílias em situação de pobreza extrema. Quando meu pai chegou em Patos, o padre Tomás Olivieri, ele já começou com um projeto aqui social, que foi o primeiro projeto que Patos de Minas teve. E após eu ter um câncer em 2017, eu comecei o desejo de continuar com a obra do meu pai. E hoje nós já temos 362 famílias cadastradas no projeto, recebem visita todo mês, recebem assistência familiar da gente, que a gente pode dar o carinho, assistência psicológica, alimentar total da gente. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Patos de Minas, 1.827 famílias sobrevivem hoje com uma renda mínima mensal de apenas R$ 89. Outras 1.151 têm uma renda um pouco maior, cerca de R$ 179 por mês. No total, são 2.978 famílias que estão no grupo de extrema pobreza. A maioria das famílias, 2.841, recebem algum benefício assistencial do governo. O valor médio do Bolsa Família pago a essas pessoas é de R$ 155 mensais em Patos de Minas. Quem opta por sacar o auxílio emergencial do governo pode chegar a receber até R$ 375, o valor máximo do benefício, o que ainda é muito pouco para quem precisa comprar alimento, gás de aproximadamente R$ 100 o botijão e ainda pagar as contas mensais como aluguel, água e luz. Ano passado a gente teve uma inflação de 5,5% e a maior inflação foi exatamente nos gêneros alimentícios e nos gêneros da cesta básica. Então, além do auxílio ficar menor, atingir menos pessoas, os itens que as pessoas compram, que é a cesta básica de alimentação, ficaram mais caros. De um lado, um prato abundante, do outro, vazio. Muitos têm, mas outros não têm o que comer. A situação também acende um alerta para a desigualdade social, que inclusive teve crescimento aqui no nosso município. Os pedidos para o cadastro único aumentaram em 10% em Patos de Minas. O município reconhece que muitas famílias precisam de ajuda. A gente percebe agora com esse período de pandemia, as pessoas ficam mais vulneráveis, Algumas perderam o emprego, outras mesmo assim, a gente tem muitas pessoas autônomas que não têm lá muita sua renda. A gente recebe pessoas aqui talvez que tinham até uma renda mais alta, que nesse momento está em situação de vulnerabilidade. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social do município, programas de doação de cestas básicas e doação de pães para famílias carentes têm ajudado a mitigar os efeitos catastróficos da pandemia com relação à fome no município. A gente tem aí o projeto Pão na Mesa, que é um foco principal, onde a padaria
da nossa Secretaria aqui de Desenvolvimento Social, produz o pão diariamente e entrega aos CRAS, que fazem a entrega a essas famílias que estão em extrema pobreza. Além dessas ações, o nosso prefeito idealizou uma questão específica aí de vacinação, né? As pessoas, na hora que elas vão vacinar, elas levem um alimento. E esse alimento está se tornando kits de alimentação para ser entregue para essas famílias. A intenção da Secretaria é não só oferecer o alimento, mas também a oportunidade de emprego através de cursos de capacitação profissional ofertados através de parcerias. A gente vai ajudar no momento aí com o assistencialismo, as campanhas que estão sendo feitas, mas o nosso foco também é a emancipação, que é a questão de auxiliar a pessoa num curso, num treinamento, promover depois um emprego, uma inserção no mercado de trabalho, que é o nosso foco principal. Até hoje, nada de solução para os moradores do bairro residencial Quebec, que sofrem cercados por um mau cheiro quase que insuportável. Um processo na justiça desencadeado no ano passado ainda não tem parecer, o que aumenta mais a ansiedade dessas pessoas. Um sonho da casa própria que virou pesadelo. O relato dessa mulher, que prefere não mostrar o rosto, é de ela ter desenvolvido um câncer por causa do mau cheiro, que exala da estação de tratamento de esgoto da Copasa, que fica no bairro residencial Quebec, em Patos de Minas. Que eu tenho como clinicamente provar, eu não sou fumante, não tinha problema de saúde, principalmente respiratório. Eu vim até ter um câncer de tireoide depois que eu mudei para cá. Câncer é relacionado a odor gastóxico? É sim. E também vários problemas respiratórios que eu tenho como provar aqui em exames respiratórios, todos laudados. Remédios, então, pessoal, em centenas aqui. Segundo uma pesquisa do bairro feita pelos próprios moradores, cerca de 80% das pessoas que vivem no residencial Quebec relatam os impactos causados pela presença da ET na região. As provas do dano à saúde que podem ter sido causados pela ET são demonstrados através de remédios e exames médicos. Sempre são os mesmos sintomas, as mesmas reclamações. Dores de cabeça, náusea, enjoo, cefaleia, assim, constantemente, que as pessoas sentem, dor no estômago, depressão, ou que eu tomo de remédio para depressão. Eu desenvolvi problema nos ossos, eu tomo remédio para os ossos também. Eu não tinha esses problemas antes de vir para o Quebec. A gente está ficando muito doente. No meu caso, eu estou depressiva, já tive até crise de convulsões, que eu fiquei internada e fui descobrir que era síndrome do pânico, né? E eu estou com um monte de medicamento, estou em tratamento. Realmente não é fácil conviver com o odor. As várias caixas de remédio descrevem o drama das famílias do residencial Quebec. E são esses relatos que fizeram com que o Ministério Público Federal protocolasse uma ação na justiça, milionária inclusive, pedindo para que a construtora Pisolato, Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal indenizassem as famílias que fazem parte do programa social Minha Casa Minha Vida e que também estão sofrendo com toda essa situação na saúde provocada pelo mau cheiro. O Ministério das Cidades, né, até dentro dos programas habitacionais do governo federal, ele editou uma norma proibindo que fossem construídas casas, né, inclusive pelo programa Minha Casa Minha Vida, a menos de 250 metros da estação de tratamento de esgoto. Por quê? Presume-se que uma distância tão pequena como essa, todos estarão expostos aos gases tóxicos e maus odores. Então, nós partimos dessa presunção legal. O valor da indenização que pode ser distribuída aos afetados é de quase 140 milhões de reais. A Caixa Econômica Federal e a construtora Pisolato seriam obrigados ao pagamento de um aluguel mensal para que as famílias possam procurar outro imóvel para morar. A indenização individual por danos morais, mínimo de 50 mil reais para cada, e de danos materiais. Indenização coletiva de danos morais, cerca de 4 milhões de reais. Substituição dos imóveis por outros dentro do perímetro urbano de Patos de Minas e a regularização das pendências ambientais. Já o município de Patos de Minas seria obrigado a cobrar dos responsáveis pelo loteamento e a legalização de todas as pendências ambientais, estudo de impacto em saúde e apoio médico e psicológico aos afetados.
Os mais afetados com a situação esperam uma posição da Justiça. Afinal, essa é a única esperança que eles têm até o momento. Eu me sinto muito humilhada porque a gente é humano, é ser humano, sabe? A gente tem que ter um lar, a gente tem, graças a Deus, mas a gente tem que ter dignidade de ter uma refeição, dignidade de receber as pessoas na casa da gente. Infelizmente não dá para esperar mais, só que a gente está sem saída e a gente se sente inútil. O Ministério Público Federal disse que tem se reunido com os moradores para informar sobre as fases processuais. A seguir, a gente fala sobre a volta às aulas presenciais. Escolas particulares são autorizadas e se preparam para a retomada. Em Belo Horizonte, a rede municipal voltou nesta segunda. E em Lagoa Formosa, redes municipal e particular também retornaram hoje. Daqui a pouco os detalhes. Até já. As escolas particulares se preparam para a retomada das atividades presenciais em Patos de Minas. Cada instituição ficará responsável por definir a data de retorno. Com o início da onda amarela determinada pelo Plano Minas Consciente, que entrou em vigor no último sábado, dia 1º de maio, Patos de Minas está autorizada a retomar as atividades presenciais nas escolas particulares. O que deve ser feito seguindo os protocolos sanitários, tanto do Estado quanto do município. Em relação à rede municipal de ensino, que a Prefeitura informou é que é necessário um prazo maior para analisar as adequações e que essa retomada só está prevista para o mês de junho. Já em relação às escolas particulares, os protocolos do município determinam que é necessário que essas escolas afastem os profissionais dos grupos de risco ou que tenham sintomas de doenças respiratórias, que sejam fornecidas máscaras descartáveis para aqueles profissionais que não tiverem o item pessoal e demais itens de proteção que sejam necessárias a depender da área em que aquele profissional atua e também que seja fornecida aos pais e alunos a opção de voltarem presencialmente ou se manterem no sistema remoto. Cabe a cada escola particular analisar também em qual data vai ser feita essa adequação, essas adequações e em que data essas escolas serão retomadas com as atividades presenciais. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. No Unipan, as aulas para o ensino médio e técnico presenciais retornam na próxima quinta-feira. Em Belo Horizonte, as aulas presenciais na rede particular para a educação infantil foram autorizadas na semana passada. Nesta segunda-feira foram retomadas as da rede municipal. Para alguns, comemoração. Para outros, a volta foi sob protestos. A Maria Cecília trouxe a pequena Beatriz para o primeiro dia de aula presencial em 2021. A mãe não tinha certeza se era a hora certa de voltar, mas a vontade da filha falou mais alto. Você acha que era a hora de ter voltado às aulas? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque a gente ainda está no meio da pandemia, mas pelo que eu vi, né, pelo que eu senti, eu acho que pela minha filha, sim. Porque ela já me pedia para retornar. O Poder Público Municipal investiu 14 milhões de reais em equipamentos para a segurança sanitária dos alunos e profissionais. Segundo a Prefeitura, também foram gastos 60 milhões de reais em reformas das escolas. Os profissionais dos grupos considerados de risco para a Covid-19 ainda não foram convocados para o retorno das atividades presenciais. Então, nós não vamos ter as crianças todas chegando na escola agora. Nós vamos ter as crianças indo de 2 a 3 vezes no máximo na escola. Então, é uma ida restrita, é uma abertura restrita. O professor, por exemplo, ele vai só acompanhar o seu agrupamento de crianças, que é o que a gente chama de bolha, não é? E esse agrupamento, ele indo só 2 vezes ou 3, o professor também, ele só vai nesse momento, porque as outras atividades dele, ele vai fazer em casa, né, continua o ensino remoto. E aquelas famílias que também não desejarem mandar os seus filhos, tudo permanece com o ensino remoto. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de 80 mil crianças de 0 a 5 anos estão aptas a voltarem às aulas presenciais na rede pública e também nas creches parceiras. Mas mesmo com o aval das autoridades sanitárias,
O retorno das unidades de educação ainda é controverso. O Sindicato dos Trabalhadores e Educadores da Rede Pública Municipal da capital mineira entrou em greve sanitária para protestar contra as aulas presenciais. Segundo as lideranças do grupo, a adesão da categoria é de cerca de 70%. Mas para nós o problema central é: não existe controle da pandemia. O índice de contaminação é altíssimo, o número de pessoas contaminadas é altíssimo. Então a chance de que o vírus apareça dentro dos espaços escolares é muito alto. Então não tem condição de retorno nesse momento. Quem está na linha de frente alega que o risco de contaminação é pior que a falta de convívio com outras crianças. A gente consegue perceber o problema que isso acarreta, mesmo na formação, né, da criança, no desenvolvimento da fala e de outras habilidades, mas infelizmente é um momento que a gente não considera como um momento normal, né? Então, mais do que esse contato, que é muito importante, a gente acha que nesse momento é preciso priorizar as vidas. Em Lagoa Formosa, mais de 1.000 alunos foram autorizados a retornarem às aulas presenciais nesta segunda-feira. Quem não quiser voltar para a sala de aula poderá continuar acompanhando à distância. Ao todo, Lagoa Formosa tem 5 escolas municipais e uma na zona rural de Monjolinho. Estas e as escolas particulares do município retornaram às atividades presenciais nesta segunda-feira. Essa decisão partiu da decisão de que nós estamos acompanhando o Minas Consciente, nós estamos na onda amarela, então achamos por bem que aqui em Lagoa Formosa as aulas iniciassem, uma vez que a minha grande preocupação é com os estudos, é lógico, mas com a socialização das crianças. De acordo com a secretária de Educação do município, Kátia Braga, cerca de 1.000 alunos retornaram às aulas presenciais ainda nessa semana. Cada escola deverá seguir os protocolos sanitários elaborados pelo Estado e pelo município. Nós fizemos um protocolo, a gente vem trabalhando desde fevereiro, né, com essa possível retomada das aulas. Ressaltando a questão do distanciamento, álcool gel, número de alunos por sala, né? E o mais importante que a gente queria deixar é tranquilizar os pais, né? A gente fez um termo, ou o pai tem opção ou não de levar o filho, né? E hoje foi interessante, porque o pai foi lá para assinar o termo, que não ia levar, e viu como a escola está organizada e resolveu que vai levar a criança. Hoje, a educação infantil ao 5º ano tem em torno de 1.000 alunos, né? As creches a gente vai voltar na quarta-feira, presencial, apenas com os de 3 anos e também meio período. Do 1º ao 5º ano, e educação infantil, que eu falei que a gente tem pouco mais de 1.000 alunos, hoje vieram 190. Nesta escola, foram cerca de 20 alunos presentes no turno matutino e em torno de 30 no turno vespertino. Desde a entrada até as salas de aula e espaços de socialização, medidas de segurança foram estabelecidas para o funcionamento das atividades. Aqui na nossa escola, a gente optou por estar trabalhando com três grupos em cada turma. Por exemplo, se eu tenho uma turma com 18 alunos, a gente dividiu essa turma em 2 grupos, grupo 1 e grupo 2. E a gente vai trabalhar com essas turmas alternando os dias. No primeiro dia, como hoje, vem o grupo 1. Amanhã, na terça-feira, o grupo 1 vai ficar em casa e vem o grupo 2. E a gente vai seguir revezando. E dentro dessa turma, tem alguns alunos que os pais optaram por estar ficando em casa, observando como que vai ser esse trabalho, esse retorno. Então, nós estamos aí com 3 grupos em cada turma. Nesta outra, os professores estavam até paramentados para atenderem aos alunos da educação infantil, do 1º ao 5º ano. E segundo as diretoras e a própria secretária de Educação, a aceitação por parte dos pais tem sido positiva para esse retorno presencial. Aqueles que optaram por ficar em casa informam apenas que vão aguardar mais um pouco. Nós organizamos aqui com todos os professores que os alunos que ficarem em casa por opção da família, ele terá acesso a todo o material que for
usado aqui na escola. Ele vai estar buscando no final da semana, buscando as atividades da semana toda. E a gente preferiu que fosse assim para evitar de aglomerar. A gente tem que respeitá-los, né? Isso é com o tempo, né? À medida que for que eles forem, né, tendo mais confiança e o número for, né, mantendo como está mantendo aqui. O Alair é pai da pequena Bárbara, que veio visitar a escolinha para verificar quais medidas foram tomadas. E depois de avaliar o local, disse que vai voltar a filha para as aulas presenciais. Na realidade, ela estudava com a mãe dela, né? Então, não é igual na escola, não, né? Na escola sempre tem mais tempo, mais dedicação. E a pequena está ansiosa por esse retorno. Sim, começar logo a encontrar os meus amigos e colegas. Na sequência, a gente vai falar de futebol aqui no News e também tem a previsão do tempo para esse início de semana na região. Eu volto já. Agora a gente fala de futebol, né? Vamos falar dos jogos de ida da semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético venceu o Tombense por 3-0. O jogo de volta será no Mineirão, no próximo sábado, às 4h30 da tarde. Em partida contra o Tombense no sábado no Independência, o time alvinegro teve mais posse de bola e ataque melhor, o que garantiu 2 gols em um intervalo de 6 minutos, ambos com participação do jogador Hulk. No primeiro, aos 15 minutos, o atacante deu posse para Johan, que driblou o zagueiro e marcou. Depois, aos 21, Hulk sofreu pênalti, Guga cobrou e marcou. No segundo tempo, Tombense ainda tentou se recuperar, mas sem muito sucesso. Em nova participação, Hulk acertou de fora da área, marcando o 3º gol para o Galo. Fim de jogo em 3-0 para o Atlético. A equipe do Galo vem de uma semana de evolução no futebol e o técnico avalia o cenário atual do time. Hoje eu já sinto eles com mais confiança, mais sabedores do posicionamento. Cada um tem um jeito de jogar, né? E a maneira com que eu trabalho, com que eu gosto, é deles terem uma liberdade maior, poderem participar mais do jogo, não serem tão posicionais quanto o Sampaoli era. Não se trata de ser melhor ou pior, se trata de um estilo diferente que eu gosto. Com o resultado, o Atlético encaminhou a vaga para a final do Mineiro, mesmo que faça placar igual na partida de volta, que ocorre no próximo sábado contra Tombense no Mineirão, ainda será classificado. Com a vaga praticamente garantida, o Galo agora pensa na Libertadores. Na terça-feira, às 7 da noite, recebe um time do Paraguai no Mineirão pelo Grupo H. No jogo de ida da semifinal, o América venceu o Cruzeiro por 2-1 de virada e o Coelho ampliou a vantagem. O Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, mas o América conseguiu virar o placar no segundo. A Raposa foi quem abriu o marcador na etapa inicial com o Rafael Sobis, em lance decidido pelo VAR. O time celeste teve mais chances na etapa inicial, mas não conseguiu balançar a rede, dando trabalho a Matheus Cavicchioli. Para o segundo tempo, muitas mudanças nas duas equipes e surtiram efeito para o América. Pressionou mais o adversário e aos 40 minutos marcou com Alê, que desviou de cabeça e encobriu o goleiro Fábio. A virada aconteceu 4 minutos depois. Ademir deixou o América muito próximo da decisão do Campeonato Mineiro. Apesar da derrota, o técnico do Cruzeiro aprovou o desempenho da equipe. Para Felipe Conceição, o desempenho foi satisfatório. A equipe se portou muito bem a maior parte do jogo. Jogo desse nível é decidido em detalhes. A gente poderia até ter saído com uma vitória maior, né, se aquele gol não fosse retirado da gente, o segundo, e retirado com razão, porque estava impedido o Barbosa, segundo me chegou as informações. Mas fizemos um bom jogo, tivemos um bom desempenho. E estamos vivos. Jalisca sabe que há muito o que fazer e não gostou do que viu em campo. Não saímos satisfeitos com o nosso desempenho, principalmente questão de atitude no primeiro tempo. Taticamente também, né, demos alguns espaços para o Adriano no primeiro tempo para ele organizar o jogo.
O Rômulo também um excelente jogador, muito experiente, o Sobis, né, dispensa comentários. O Bruno vinha fazendo uma grande partida também, o Bruno José. Segundo tempo a gente fez algumas alternâncias táticas, melhoramos, equilibramos. Já poderíamos ter empatado antes com o Rodolfo, né, naquela bola na trave. Permitimos pouco para o Cruzeiro no segundo tempo, talvez só aquele segundo gol impedido, né, que o VAR acabou dando impedimento. E depois crescemos, as substituições foram muito assertivas. Pois é, com esse resultado, o América poderá perder por um gol de diferença a partida de volta da semifinal contra o Cruzeiro, que está marcada para as 4 da tarde do próximo domingo e será realizada no estádio Independência. A semana começou fria em Patos de Minas, mas o tempo esquentou durante o dia e o tempo vai ficar assim ao longo da semana e com ligeiro aumento na temperatura. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Super promoção em armações. Pensou em ótica? Lembrou New Color. Para esta terça-feira, em Patos de Minas, céu com poucas nuvens. A umidade relativa do ar pode chegar a 90%. A temperatura tem grande amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima. Varia entre 14 e 29 graus. Em Presidente Olegário, amplitude térmica maior ainda. A previsão é que a temperatura varie entre 14 e 30 graus. Em Lagoa Grande, a máxima também deve alcançar os 30 graus. Em Vazante, mínima de 16 e máxima de 30. Em Guimarães, a variação na temperatura deve ser de 14 a 28 graus. E a mínima prevista para Rio Paranaíba é de 13 graus, com máxima de até 27. Já aqui no News tem análise da notícia. Patos de Minas confirma mais 8 mortes em decorrência da Covid-19 e total de óbitos no município chega a 423. E por conta de confusão na data escrita no cartão, idosa perde a segunda dose de reforço contra a Covid. É hora da nossa análise da notícia com a participação do jornalista e apresentador Gui Boaventura. Dividindo tela comigo. Olá, Gui, boa noite. Olá aí, boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa semana para todo mundo, hein? Tomara que seja muito boa mesmo, viu, Gui? Olha, a gente começa falando dos números da Covid, Gui. No boletim desta segunda-feira da Prefeitura de Patos de Minas, 46 novos casos de Covid-19. Diminuiu aí, né, o número de internados. Entretanto, sem alívio para mortes, foram mais 8 confirmações que ocorreram entre 27 de abril e 2 de maio e as pessoas tinham entre 51 e 75 anos. Curioso, né, que 5 dessas mortes aconteceram entre sábado e domingo, Gui. Olha, nós ainda temos um declínio ainda muito inconsistente nesses números, né? O número de mortes continua presente aí, preocupando, apesar de que essa variação aí tem um resultado da subnotificação, que a gente sabe, por essa tabela que você recebeu aí, fornecida pela Prefeitura, dos dias registrados dessas mortes aí, a gente nota que essa subnotificação, ela acumula alguns números, principalmente no final de semana, e depois despejam isso aí durante a semana, na segunda, na terça, na quarta-feira. Agora, em relação a essa variação dos números, ela ainda não nos dá assim uma segurança para dizer e para conversar aqui, falar a respeito da regressão do contágio, a regressão das mortes. Isso é uma realidade incontestável. Me preocupa, Odair, porque esses números variam numa situação em que demonstra que, olha, os números falam para você, olha, eu posso subir de novo. Essa questão da internação, a questão da ocupação dos leitos, os próprios números estão dizendo aí. E nós ainda continuamos com aglomerações, com festas, com a desobediência ao protocolo, né, todo mundo quebrando esse protocolo. Isso nos deixa extremamente preocupados com essa variação. A tendência é sempre de queda. De uma semana para outra é sempre de queda. Não tivemos uma queda significativa da semana passada para esta semana. Esperamos que durante essa semana os números que a gente continua acompanhando aí, continua variando para baixo, continua aí solidificando essa queda. Isso é extremamente
importante para todo mundo e importante para o sistema, né? É verdade. Vamos olhar também a estrutura hospitalar, Gui, porque alívio no sistema hospitalar, mas percentual de ocupação com doentes de Covid-19 não indica aí uma tranquilidade para este momento não, né? Não, tranquilidade a gente não pode ter, viu, Onei? Tranquilidade a gente não pode nunca, nesse momento, dizer, olha, estamos tranquilos, podemos relaxar agora, todo mundo pode fazer o que quiser. O número de leitos ocupados, hoje nós temos aí, no total, 67,65% de leitos clínicos e 73,73% de leitos de UTI nos dois segmentos, tanto no privado quanto tanto no privado quanto no público. Isso traz um certo alívio, né? Uma certa segurança. Mas agora é o seguinte, as pessoas que, eu volto a lembrar isso, né? As pessoas que morreram estavam onde? Estavam internadas, poxa. Sabe, então essa questão de ter o leito, simplesmente ter o leito, isso não é uma garantia de vida. A garantia de vida que nós temos são duas coisas, o afastamento social e a vacina. A vacina está chegando em doses homeopáticas, né? É uma brincadeira essa situação da vacina no Brasil. Isso vai botar fogo naquela CPI, você pode ter certeza absoluta. Hoje, inclusive, o Lewandowski, o ministro Lewandowski do STF, numa decisão que ele deu a respeito de uma situação do Rio de Janeiro, na decisão dele, ele colocou lá que os agentes públicos ou os dirigentes públicos podem ser responsabilizados caso não seja cumprido o que está programado e principalmente em relação à segunda dose da vacina. Isso quer dizer, se governadores e prefeitos deixarem faltar a segunda dose da vacina, eles vão ser arguídos pelo STF, coisa que não é bom para ninguém, né? Ninguém quer ser chamado às falas aí pelo STF. Então é uma situação ruim aí para prefeitos e governadores, que recebeu uma ordem do Ministério da Saúde dizendo, não, vocês podem gastar as vacinas todas, não vamos guardar isso aí para uma segunda dose, não. Vai ter que guardar. Tanto é que esta da Pfizer que chegou nesse final de semana aqui no Brasil, o próprio Ministério da Saúde distribuiu 500 mil doses, era 1 milhão. Ele distribuiu 500 mil doses, guardou as outras 500 mil doses para a segunda dose. Por quê? Se tiver algum problema, vai ser chamado às falas pelo STF. Basta o STF ser provocado para isso diante da declaração do Lewandowski hoje. Pois é, você falando dessa questão aí, o Ministério da Saúde realmente começou a distribuir nessa segunda-feira 499.500 doses da vacina contra a Covid, da Pfizer-BioNTech, né? As doses serão enviadas às capitais dos 26 estados, né, e também ao Distrito Federal. O governo brasileiro recebeu 1 milhão de imunizantes. Como você disse, metade servirão para a primeira dose e as demais para reforço e serão aí distribuídas na semana que vem. A orientação do Ministério da Saúde, Gui, é que as doses sejam aplicadas somente nas capitais por conta da logística e as condições de armazenamento especiais das vacinas a menos 90 graus Celsius, que é o que se determina. A pasta também determinou que a dose Pfizer-BioNTech deve ser aplicada em pessoas com comorbidades, em gestantes e puérperas e pessoas com deficiência permanente. O intervalo de uma vacina para outra é de 12 semanas. Agora, Odair, em relação a isso aí, em relação a esse intervalo aí, a própria Pfizer está contestando essa atitude do Ministério da Saúde, de intervalo de 12 semanas. Para Pfizer e para o consórcio dele, que é o fabricante da vacina, da BioNTech, diz que o intervalo tem que ser de 21 dias. E aí o Ministério da Saúde, de acordo com outro estudo feito nos Estados, no Reino Unido,
lá na Inglaterra, que estudou, não se sabe de onde, ou quem achou de fazer esse estudo aí. Claro que foi um instituto competente para isso, mas fizeram um estudo lá e afirmaram que com 90 dias a vacina tem uma eficiência melhor, no intervalo de uma dose para outra. O que não é afirmado, o que não é a determinação, o que não é a orientação da própria Pfizer que vendeu a vacina. A Pfizer declara que o intervalo seguro e o intervalo que ela recomenda é de 21 dias. E aqui no Brasil nós vamos fazer esse intervalo de 12 semanas, que é o mesmo intervalo feito aí pela AstraZeneca, né? Para a vacina AstraZeneca. O Gui, o governador, ainda falando sobre imunização, o governador Romeu Zema disse que Minas Gerais recebe, nesta segunda-feira, 50.300 doses da Pfizer, né? A gente acabou de falar da Pfizer aí. O Ministério da Saúde também envia 676.250 doses da AstraZeneca, conforme está aí nesse Twitter do governador, que serão direcionadas para grávidas e puérperas e para seguir a vacinação aí de idosos. O governador comemorou isso daí, como sempre ele colocou na sua rede social, fez a publicação que está aí na tela, Gui. Ele está repetindo o que o Ministério da Saúde está dizendo. Essas 50.310 doses da vacina da Pfizer vão ser aplicadas em Belo Horizonte, até por causa da questão que você acabou de dizer aí, em relação à estrutura, né, para manter essa vacina a menos 70 graus, e essa questão do deslocamento, da viagem da vacina, viagem de um lugar para outro, isso não é seguro para manter essa vacina. Importante é que apliquem, porque se aplicar, não vão aplicar Pfizer só lá na capital, tudo bem, vai sobrar dessas vacinas que serão aplicadas lá, serão outras vacinas que sobrarão para o interior, da AstraZeneca, da Coronavac, seja lá de qualquer um. O importante é que seja aplicado. Na minha opinião, e pelo que eu tenho acompanhado, essas vacinas estão todas no mesmo nível, viu, Odair? Mesma coisa, o mesmo nível de confiança, o mesmo nível de resposta em relação à imunização das pessoas. O Gui, agora uma questão muito séria, né, envolvendo a vacinação. Uma idosa aqui em Patos de Minas, ela já deveria ter recebido a segunda dose contra a Covid-19, mas por uma confusão ela voltou para casa sem o reforço. A família ficou preocupada porque sabe o quanto é importante completar o esquema vacinal e a gente vai mostrar isso aí. A dona Maria Augusta tem 72 anos. Tomou a primeira dose da Coronavac em 30 de março. A segunda estava marcada para 27 de abril. Mas ao chegar para tomar o reforço, teve uma surpresa. A filha da aposentada conta como foi. Eles marcaram para ela vacinar dia 27, a segunda dose. Só porque minha mãe saiu daqui de casa com maior dificuldade, passando mal, e foi até, né, o local de vacinação. Chegando lá, eles falaram: você já foi vacinada hoje. Minha mãe voltou para casa e falou para ela procurar o posto. Ela procurou o posto de saúde, eles não soube informar nada no posto sobre questão de nada. Minha mãe retornou o posto de novo, eles deram uns números de alguns lugares da assistência social que eu liguei, né? No caso eu liguei várias vezes, ela ligou várias vezes, que não deu ninguém lá. Não deu ninguém lá, ninguém atende. Outra idosa também ficou confusa porque seguiu o que estava escrito no cartão. Dona Maria das Graças, de 73 anos, não acompanhou as mudanças nas datas feitas pela prefeitura. Ela pegou os cartões, olhou. Nesse aqui nós fizemos ontem, 26. Está marcado aqui dia 27, aí vem aquela decepção, né? E eu atrás sem poder fazer nada. Eu fiquei, o coração foi a mil, eu decepcionada e com medo, porque eu tenho medo desse vírus. A filha da dona Maria Augusta reclama que houve descaso e, se preciso for, tomaria outras providências. O descaso com a senhora doente, o descaso com a pessoa, né, idosa, sobre o direito de tomar a segunda dose.
E eu peço às autoridades que olhe, fiscalize bem esse negócio da vacina, porque se me acontecer alguma coisa com a minha mãe, o responsável tem de aparecer. Se caso minha mãe não for vacinada, vou ser sincera com você, eu vou até nos limites, vou arrumar advogado, vou atrás das autoridades, porque se é para ser vacinado a segunda dose, a segunda dose. Mas uma boa notícia, o jornalismo da NTV entrou em contato com a prefeitura, que enviou uma equipe do Melhor em Casa até a residência da idosa para saber o que estava acontecendo. Foi constatado que Dona Maria Augusta já deveria ter tomado sim a segunda dose e a vacina da Coronavac foi aplicada na casa mesmo da Dona Maria Augusta. Pois é, Gui, tudo resolvido aí com a Dona Maria Augusta, a gente fica feliz por isso, né, por esse final e por ter ajudado a idosa nessa questão. E temos visto alguns ficarem mesmo sem dúvida, em dúvida, né, quando há mudanças aí nas datas pela prefeitura. Esse canal, esses canais de informações têm que ser melhor elaborados, chegar a todos os grupos, porque nem sempre essas pessoas conseguem ter essa informação da maneira como ela está sendo repassada, e aí ficam em dúvida, além dessa questão de ter ali o cartão de vacina marcado ou não, e esse atraso só vai ser prejudicial para todas essas pessoas, né? Algumas falhas aí que a gente precisa destacar. Primeiro eu quero voltar no caso dessa primeira senhora que falou aí na reportagem. Ela chegou lá no local de vacinação e uma pessoa falou para ela, olha, você já foi vacinada. Quer dizer, tinha ali um registro que ela tinha sido vacinada já, ou que teria sido vacinada? Onde está a proatividade do profissional? Não poderia ela ter saído de lá sem ter resolvido esse problema. A pessoa que detectou isso devia ter falado, senhora, senta aqui que nós vamos resolver o problema da senhora agora. E tem que ser resolvido na hora. Não é porque se trabalha no serviço público de saúde que o problema é do público. Não é da instituição. O problema é da instituição. É da Secretaria Municipal de Saúde. Então esse profissional tem que ser erguido, ele precisa ser melhor orientado para estar lá na frente atendendo as pessoas. Né? O outro assunto, me lembra por favor, aí que me fugiu aí, o segundo assunto que... Essa questão de como essa informação chega a todas essas pessoas. Ah, sim. Isso é outro erro, sabe... fatal, outro erro imperdoável, e é um erro da prefeitura, porque na hora de fazer propaganda, vai todo mundo pro Instagram, para a rede social, seja lá para o YouTube, vai para o diabo a quatro, para fazer propaganda de feitos pessoais. Agora, você acha que simplesmente colocar num site lá da prefeitura, nessa altura do campeonato que nós estamos vivendo, nesse relacionamento atual que nós temos com a internet, nesse relacionamento que tem pessoas, inclusive com mais idade, acima de 40, 50 anos, que não tem um relacionamento muito afinado com a internet, esse pessoal vai ficar completamente sem comunicação. É preciso que se tenha uma comunicação melhor. A comunicação, eu sou contra, né? A propaganda, sou contra. A propaganda de feitos de políticos. A publicidade, a verba que se tem ou que se é destinada para publicidade é para dar publicidade a fatos, dar publicidades a projetos, dar publicidade a programas, dar publicidade a procedimentos e, nessa condição aqui, dar publicidade a protocolos. Não é para fazer propaganda de político A ou político B. O que sempre foi usado no Brasil e agora está sendo muito mais fiscalizado. Mas essas verbas existem e elas precisam ser aplicadas. Aplicadas no bom sentido, para orientar a população, por exemplo, nesse caso. Porque do jeito que está esse relacionamento, e não é só aqui dessa prefeitura, não. Esse é um modus operandi hoje no Brasil inteiro. É uma vergonha.
É uma vergonha. Nós que somos do tempo em que Prefeitura, Estado, União gastavam os tubos aí, mas para fazer propaganda de personalidade política, não é o caso disso, né? É preciso que isso seja aplicado hoje da maneira correta, e nós precisamos aprender isso. O Gui, a gente continua falando de imunização porque as vacinas que chegaram em Belo Horizonte na quinta-feira do Ministério da Saúde foram distribuídas às unidades regionais de saúde só nesta segunda pelo governo de Minas Gerais. Patos de Minas, inclusive, recebeu 4.150 doses da AstraZeneca. As 4.150 doses recebidas em Patos de Minas não serão suficientes para imunizar todas as pessoas com mais de 60 anos ainda. Cerca de 1.500 pessoas com 62 e 61 anos serão vacinadas. Nesta terça-feira, recebem as de 62 anos com as iniciais de nomes de A a F, de 8 às 11 da manhã, de G a L, de meio-dia às 3 da tarde. A vacinação volta na quarta-feira para iniciais de nomes de M a R, de 8 às 11 da manhã, e de meio-dia às 3 da tarde, de S a Z. Na quinta-feira, a vacinação será para pessoas com 61 anos. Iniciais de A a F recebem de 8 às 11 da manhã e de G a L de meio-dia às 3 da tarde. Na sexta-feira, continua a distribuição para 61 anos. Iniciais de M a R de 8 às 11 da manhã e de S a Z de meio-dia às 3 da tarde. No sábado, só as iniciais de nomes de A a M, com 60 anos completos até a data da imunização, recebem a dose da AstraZeneca de 8 da manhã até 1 da tarde. Porque em muitas dessas remessas de vacinas, a gente percebe que aí o município agiliza e vacina mais rapidamente, até porque a população cobra, mas o Estado, por exemplo, de quinta-feira para hoje, para fazer essa entrega, continua uma logística meio estranha e demorada em meio a uma pandemia como essa e a necessidade de imunização, né? É uma burocracia que a gente não entende, né? Chega na quinta-feira, por que isso não é embarcado na quinta-feira, traz para cá? Sabe por quê? Porque nós não trabalhamos nem feriado nem fim de semana. No momento desse, eu já falei isso aqui, eu vou voltar a repetir isso aqui. Estamos numa guerra, terceira guerra mundial, bala chovendo de tudo quanto é lado. Quando chega um feriado, levanta-se uma bandeira branca e fala, olha, vamos parar. Só que eles não avisam isso lá pro coronavírus, não, né? Ele continua andando do mesmo jeito e disparando com a mesma força, e disparando do mesmo jeito nas pessoas. Então, aí chega na quinta-feira, vai vir aí o fim de semana mesmo, ninguém vai fazer isso aí, vamos mandar isso na segunda. Aí chega aqui na segunda-feira. Nós perdemos aí a sexta, o sábado e o domingo. São 3 dias. 3 dias de imunização, nós teríamos andado a segunda, a terça e a quarta-feira. A quinta-feira nós estaríamos fazendo hoje. Olha só que maravilha. É por isso que as coisas não andam nesse país, sabe? Enfim. E vamos fazer uma parada rápida aqui. A seguir a gente vai falar da repercussão. Vamos mostrar essa repercussão de aglomeração ocorrida em Lagoa Formosa. E Prefeitura baixa decreto e proíbe realização de shows em bares e restaurantes e colocação de mesas e cadeiras em vias públicas. E a punição é ainda mais severa para quem descumprir. Já já a gente fala dos detalhes. A Covid-19 está longe de acabar, mas alguns parece que ainda não entenderam. Neste domingo, em Lagoa Formosa, houve aglomeração em bar. Sem fiscalização nenhuma, regra sanitária foi seguida. Estas imagens foram feitas neste domingo em um bar de Lagoa Formosa. Mesmo estando na onda amarela do Plano Minas Consciente, o que permite o atendimento presencial nos estabelecimentos, o que vemos aqui foge a todas as regras determinadas pelo programa criado pelo governo do estado. Mesas juntas, pessoas em pé, sem distanciamento e ninguém usando máscaras. A equipe do jornalismo da NTV entrou em contato com o proprietário do bar, que disse que só disponibilizou 20 jogos de mesas e que é comum as pessoas comprarem bebidas em local próximo e irem para a rua. Enfatizou também que as pessoas estavam na via e não dentro do bar. Entretanto, o que se percebe nos vídeos não é bem isso.
De acordo com o prefeito do município, Didi, a prefeitura só tomou conhecimento do fato nesta segunda-feira e que as fiscalizações estavam menores à medida que o cenário da Covid-19 na cidade evoluía. Logo, não havia fiscais no dia do fato. Desativamos o fiscal do Covid pela a situação que nós chegamos aqui em Lagoa Formosa. Mas quando, no final de semana, o que aconteceu aqui, deixou a gente muito entristecido pelo o número de pessoas, que a participação na forma que eu já disse. Também fomos informados que o proprietário não possuía alvará para realizar show no local, que ele seria notificado e multado. A multa para esse tipo de situação gira em torno de R$ 4.000. Após o ocorrido, o prefeito informou ainda que também avalia medidas de prevenção para evitar que o caso se repita na cidade, mas que cabe também aos proprietários destes estabelecimentos e à população colaborar. Estamos empenhados nesse aspecto de nós permanecer com o número baixo de pessoas infectadas aqui no nosso município, mas com certeza será tomada as medidas que nós acharmos que é o necessário. Imaginávamos que as pessoas teria a responsabilidade do Minas Consciente de estar com o número de pessoas reduzida, mas então a nossa grande preocupação é que possa acontecer daqui para frente no futuro, porque aonde há aglomeração, aonde há excesso de bebida, com certeza ninguém usa máscara, ninguém faz as devidas situações que nós sabemos o que o Minas Consciente nos exige. Pelas ruas, em conversa com a população e com comerciantes, há quem divida opiniões. Uns falam que a atitude foi errada e que não é momento para tal ação. Outros defendem que ficar em casa por tanto tempo é algo difícil de se fazer. E há também quem acredite que atitudes como a registrada no fim de semana podem prejudicar quem não tem nada a ver com o fato, como os demais comerciantes. Trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, quer dizer, tem que ficar aberto, né? Agora, esse negócio de aglomeração, a maioria são os jovens com essas festas, né? Eu sou contra isso aí, sabe? Eu acho que tem que punir mais, né? Ter mais fiscalização e tudo, né? Procurar corrigir, porque é pro bem de todos, né? E tem razão, os jovens aglomeram mesmo. Porque se o prefeito liberou, os jovens já têm vontade mesmo, realmente, de não ficar em casa. Tem necessidade, às vezes, de sair. E jovem é jovem. Devia ter pulso firme, fiscalizar e até proibir. Pois é, Gui, diante a repercussão da aglomeração nesse bar em Lagoa Formosa, a Prefeitura baixou um novo decreto nesta segunda-feira. Agora está proibida a colocação de mesas e cadeiras em vias públicas e os shows ao vivo suspensos por tempo indeterminado, diz o texto, viu? Proibida também a realização de festas e shows, está aí na tela, inclusive, a publicação. Caso os proprietários de estabelecimentos descumpram essas regras, as punições são ainda mais severas, né? Começa por interdição do local por 15 dias, até cancelamento do alvará de licença. Também está prevista multa de R$ 5.440, se for reincidência, o valor da multa será dobrado. Ou seja, a falta de consciência acaba fazendo com que a situação piore para o próprio comerciante, né, Gui? Porque aí as restrições voltam a ocorrer. O detalhe é importante dizer o seguinte, sabe? Eu acho que está certo o prefeito dizer dessa maneira, que a prefeitura só ficou sabendo, aliás, a prefeitura não ficou sabendo, a administração, os administradores só ficaram sabendo na segunda-feira, o que isso lá em Lagoa Formosa ninguém acredita, porque como tem um ditado lá em Lagoa Formosa, quando quer falar que a cidade inteira sabe, Odair, que diz que da piteira na cabeceira todo mundo já sabia. Então, no dia, na hora que estava acontecendo a festa, da piteira na cabeceira estava todo mundo sabendo do que estava acontecendo em Lagoa Formosa. O que eles não esperavam é que teria uma repercussão como teve, que o próprio dono do bar ou o próprio dono de algum bar ali naquela região publicou na sua rede social e isso viralizou. Viralizou por quê? Porque é contra o protocolo. Sabe, porque é contra tudo que todo mundo está pregando
nesse momento no Brasil inteiro e até no mundo inteiro, que é a aglomeração. A senhora aí que falou, olha, devia proibir, está proibido. Isso não pode acontecer. Isso não pode. Uma pessoa que foi lá pode ir lá na casa dessa senhora, contaminar lá e levar na casa dessa senhora, ou na casa de quem quer que seja aí, levar o vírus. Sabe? E levando o vírus pode estar levando a morte. Então é preciso de ter consciência, além de tudo isso, ter consciência. E é preciso agora, além desse decreto do prefeito, ter fiscalização na lagoa. Porque você, de bicicleta, não demora 1 hora para fiscalizar toda a Lagoa Formosa. De a pé eu acho difícil numa hora, mas de bicicleta, 1 hora você vê a cidade inteira, o que está acontecendo na cidade inteira. E essa festa aí foi praticamente de frente à casa do prefeito. Então, sabe, estava todo mundo sabendo a repercussão, eu volto a repetir, a repercussão do que aconteceu, a repercussão dessa publicação é que não estava no script e pegou todo mundo de surpresa, viu, Odair? O Gui, antes da gente encerrar, nós temos uma última notícia. Agora há pouco, um jovem foi vítima de tentativa de homicídio no bairro Quebec e Matheus Borges tem as informações iniciais. Boa noite, Matheus. Boa noite para você. Segundo as informações, essa tentativa de homicídio teria acontecido no final da tarde dessa segunda-feira aqui em Patos de Minas, no bairro Quebec. A vítima tem 17 anos, um garoto. Segundo as primeiras informações, ele estaria em uma bicicleta. Quando ele chegou na rua 13 do bairro Quebec e viraria no sentido da avenida do bairro, um homem estaria esperando por ele. Até então, esse homem estava armado e quando viu a vítima acabou disparando. Segundo as primeiras informações, pelo menos 5 disparos atingiram esse garoto, sendo 4 tiros na perna e 1 no rosto. Logo após o fato, esse autor do fato acabou fugindo. A vítima ficou ao solo e acabou sendo socorrido pela mãe, que trouxe ele para o hospital regional. Essas são as primeiras informações e a gente segue em cima do fato. Matheus Borges, direto para o estúdio do NTV News. Obrigado, Matheus, pelas informações. Pois é, que temos uma segunda-feira aí, um início de noite, segunda-feira violenta, né, aqui em Patos de Minas, infelizmente. O nosso jornalismo vai continuar acompanhando todo esse desenrolar, né, tudo que foi aí relacionado a essa história. E aí, agradecer a sua participação aqui na nossa análise da notícia de hoje. Lembrando que amanhã a gente se encontra aqui novamente, viu? Estaremos aqui. Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Amanhã a gente se encontra novamente às 19 horas aqui no NTV News. Boa noite, até lá. A partir de agora você assiste Hora Celeste, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana.